Muito boa noite, muito boa noite. Voltando, cara, que semana, tá? Que semana. Quinta-feira, 3 pós-jogos. Hoje mais um pós-jogo. Tivemos o Black Friday Game entre Chicago Bears e Philadelphia Eagles. O Chicago Bears ganha o jogo de 24-15. Vai a 9-3, tá? O Chicago Bears vai a 9-3, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Chicago Bears hoje é a seed 2 na NFC. Seed 1 segue o Los Angeles Rams, mas se o Rams perder domingo, teremos um novo seed 1. Se o Rams perder domingo, o Chicago Bears será seed 1 da NFC. Bom, vamos começar a falar desse jogo. Vamos passar um pouquinho por alto primeiro o que a gente viu nesse jogo, o que a gente pode trazer um pouco mais. Foi um jogo aquém do que eu esperava. Aqui não, mentira, não foi um jogo que eu esperava não. Eu esperava um jogo ruim, eu esperava um jogo abaixo. Eu acho que os dois times têm tido problemas em tamanhos diferentes, acho que dá pra dizer assim. O Chicago Bears, ele ganha esse jogo, ele tem o maior controle, principalmente de tempo no relógio, o cara quase 40 minutos, 39 minutos contra 21 minutos, correu muito bem com a bola, chegou a 425 jardas totais, sendo 281 jardas corridas. O Eagles não tinha nenhum jogador com adversário, né, com 100 jardas corridas cedidas até agora, e cede para os dois running backs do Bears. São números fantásticos. Monangai, 22 corridas para 130 jardas, DeAndre Swift, 18 corridas para 125 jardas, os dois com um touchdown. Ainda tivemos ali mais 26 jardas distribuídas entre Caleb Williams, DJ Moore e Lotte Burden. Mas é isso, o jogo terrestre foi a tona dessa partida. A OL do Bears é fantástica. O que a OL do Bears fez no jogo de hoje é sensacional. Eu gostei muito do que vi. O miolo de linha aparecendo muito bem. O touchdown do Monangai é fantástico. É um touchdown de... Quantas jardas foram o touchdown do Monangai? O touchdown do Monangai foram 4 jardas. Cara, são 4 jardas aonde ninguém toca nele. Em momento nenhum. Ele corre 4 jardas sem ser tocado. A OL do Bears fez um trabalho fantástico nesse jogo. Os números terrestres mostram isso. Não é perto do que a gente está acostumado a ver em qualidade de Jahmyr Gibbs e David Montgomery. Acostumado não, tá? Estava acostumado. Porque isso era quando o Ben Johnson estava lá. Ben Johnson não está mais lá, a gente não tem visto o Sonic e Knuckles, como eles sempre gostam de brincar. Mas a gente está vendo Kyle Monangai e DeAndre Swift. Um jogaço, cara. 155 jardas, 255 jardas combinadas. É um número fantástico. Foi o que trouxe à tona pro jogo. Foi o que fez esse jogo ser uma vitória do Bears, principalmente. A parte ofensiva me impressionou bastante. A gente agora tem que oficialmente colocar Ben Johnson na conversa de técnico do ano. Ele e Shane Steichen tem que estar nessa conversa de técnico do ano. Mike Vrabel também tem que estar nessa conversa de técnico do ano. São 3 técnicos que têm pelo menos uma campanha 1-8-3, um 9-3 e um 10-2. Técnicos que estão fazendo ótimos trabalhos com times que a gente não esperava estarem tão bem. O Patriots talvez um pouquinho mais. Esse Bears a gente até esperava, tá um pouquinho melhor, tá? Mas acho que o fato do jogo terrestre ter demorado a desenvolver e esse jogo se desenvolver justamente contra o Eagles, a gente tá falando do atual campeão da NFL, de um time que mesmo tendo feito jogos péssimos, era um time que estava 8-3, agora está 8-4. É o time ainda que lidera a divisão. O Eagles tá na NFC East, o Eagles tem 8-4, seguido pelo Dallas que tá 6-5. E agora sonha, tá? Esse Dallas sonha com uma ida aos playoffs como campeão de divisão. E não me espantaria. São 2 jogos para tirar. Já enfrentou o Eagles, então isso são 2 jogos perdidos.
mas ainda tem confrontos ali em casa em casa não, né? Confrontos fora de casa contra Commanders e Giants, principalmente, que são jogos ali de divisão, enquanto o Eagles, ele ainda pega o Commanders 2 vezes, então o Commanders pode decidir essa divisão, mas pega também Bills ainda, pega Chargers, os dois pegam Chargers no caso, o Cowboys ainda pega o Vikings e o Lions, uma tabela mais difícil. Mas, cara, é interessante, tá interessante o cenário que tem que ser construído nessa NFC, principalmente na NFC East, que tá muito interessante. A NFC Norte tá fantástico, a gente tem um time 7-5 que é o Lions, um time que é o calendário mais difícil, o calendário restante mais difícil da liga, se não me falo, da liga inteira. O Packers, que tá 8-3-1, que é o segundo calendário mais difícil da liga inteira, e o Bears agora 9-3, que é o sétimo calendário mais difícil. Então, cara, não dá pra cravar um campeão, mas o trabalho que o Bears tem feito tem sido muito interessante. Eu falei muito sobre como esse time não me dava medo num jogo em casa, até porque esse time ganhou de muitos times ruins. O Eagles não é um time ruim. O Eagles é um time é esquisito posicionar o Eagles nesse momento. O Eagles, ele é um time numa prateleira acima do Bears, mas ele tem jogado como um time numa prateleira igual ao Bears. Mas eu ainda vou dar esse crédito como o Eagles um time melhor do que o Chicago Bears, principalmente em elenco. Apesar de ter muitos problemas com essa comissão técnica. Comissão técnica que virou pauta padrão, tá? Tem muitos trabalhos muito mal feitos por conta de comissão técnica e muitos trabalhos mal feitos por conta de elencos. A gente tem dado um pouco de azar de calhar um pouquinho comissão técnica aqui nos últimos jogos. Mas tem me incomodado bastante o que essa comissão técnica do Eagles tem feito. Patulo não tem a menor condição de ser o coordenador ofensivo no ano que vem. A queda de Kellen Moore para Patulo é enorme, é gigantesca. Esse ataque não produz perto do que pode produzir. O jogo aéreo é um jogo que não está funcionando, não está entrando. Apesar de Jalen Hurts ter tido 2 touchdowns para 230 jardas, sendo 132 para o A.J. Brown, com os 2 touchdowns também para o A.J. Brown, falta. Dallas Goedert foi pouco usado, pouco acionado, só 4 targets, 2 recepções para 27 jardas. Devonta Smith, que é um cara que você quer usar ele em profundidade, foram 8 targets, 5 recepções para 48 jardas, sendo que a maior recepção foi de 30 jardas. Então ele divide 18 jardas para as outras 4 recepções. São números muito baixos, cara. São números muito aquém do que você espera de um jogador como Devonta Smith, que ele tá sendo mal usado. Da mesma maneira que o Bears, do lado de lá, usa muito mal e porcamente o DJ Moore, foram só 2 recepções em 5 targets para 17 jardas, sendo a principal de 11. É muito mal usado do lado de cá. Do lado de cá, né, do Eagles, do lado de lá, do lado de cá do Eagles, o Devonta Smith tem sido mal usado. O jogo terrestre não está funcionando. Saquon Barkley, 56 jardas em 13 tentativas. É uma marca boa, não é uma marca ruim. Eu acho que ele correu pouca em quantidade de vezes. O time forçou muito espaço. Foram só 17 corridas contra 34 passes. E aí, se você adicionar drop back, esse número aumenta um pouquinho. Não aumenta não, porque o Hurts não foi sacado. Eu pensei que tivesse sido sacado, mas ele não chegou a ser sacado. Ele teve uma interceptação, no caso, e um fumble sofrido que acabou sendo recuperado pelo próprio time, né? Então não chegou a ser um turnover. A batalha do turnover foi igual 1-1. Kevin Beard com uma recepção, Jalix Hunt com uma interceptação também, né? Os dois. A defesa, gostei muito do que fez essa defesa do Bears. Dennis Allen faz um bom trabalho. Ele é um bom coordenador defensivo. Ele não funcionou como head coach no Saints. O material era muito ruim também, mas ele tinha uma defesa interessante. E aqui ele faz um bom trabalho, cara, com o Bears. Hoje tivemos a volta de Jalen Johnson, que é o corner 1 desse time. Jogaço do Jalen Johnson, foi muito bem. Eu gostei muito do que vi de Jalen Johnson. Ele apareceu muito bem. Tô até pegando aqui números da PFF, principalmente de marcação dele, para saber como é que foi esse matchup dele com os adversários. O Jalen Johnson, ele teve 3 targets na direção dele, 2 recepções, 42 jardas cedidas.
sendo 2 first downs, mas nenhum touchdown. Foi a longa de 30 pro Devonta Smith e uma de 12 pro Jahan Dotson. Cara, é um número muito bom, tá? É um número muito bom. Principalmente um cara que jogou Jalen Johnson 21. Ele teve 21 snaps em coverage e cedeu 3 targets só. Esse é um número muito bom. É um número que chama a atenção, apesar de ter cedido as recepções. Eu acho ok. Eu acho ok. Não acho muito absurdo, não. Teve jogadas boas. Contei algumas jogadas boas dele. Marcações de muita pressão, que acabam não virando target muito por conta disso. Mas é isso, um cara voltando de lesão, a secundária ainda baleada bastante. Kyle Gordon também voltou de lesão hoje. Também não fez um jogo muito especial. Mas, cara, ok. Ele ajuda bastante também como nickel. 7 targets para 6 recepções, 74 jardas. É um número muito alto. Mas ajuda, cara. Já ajuda um pouquinho. Ele sofreu muito contra o A.J. Brown. O A.J. Brown teve muitos snaps no slot hoje. Algo que eu sinto falta. Eu sinto que o Eagles tem que usar mais essa arma. Tu tem um A.J. Brown, tu tem que ter ele no slot. Você tem que trabalhar o meio de campo aproveitando o A.J. Brown nesse time. Tem muita coisa que você pode otimizar no ataque. Não só com o jogo terrestre, que é algo para mim fundamental, mas também com o jogo aéreo, cara. O jogo aéreo precisa entrar, cara. O jogo aéreo precisa entrar. Precisa entrar mesmo. Tô sentindo muita falta desse jogo aéreo. Eu tô sentindo que o Jalen Hurts tá mal passando a bola. Ele tem sentido muita dificuldade pela falta do play action. Quando o jogo terrestre não entra, ele sofre mais do que o normal. E, cara, faz parte. A gente sabe que ele tem uma limitação. Tá tudo bem. Não é uma limitação absurda. Mas é uma limitação. Não deixa de ser. Então a gente precisa que ele trabalhe um pouquinho melhor essa situação. Bom, trazendo agora mais alguns números, cara. O Bears... Pra mim, esse jogo se resume a Ben Johnson, cara. O trabalho do Ben Johnson é muito bem feito. O trabalho do Ben Johnson me chama muita atenção. Eu gosto do que vejo no Ben Johnson. Cara, o dobro de first downs. 28 first downs contra 14 first downs. 17-2 em first downs corridos. Ele conseguiu... Ele tem mudado muito o que é o Chicago Bears. Ele tem mudado muito como esse time trabalha, principalmente. A escolha de você, logo no primeiro ano, remodelar a linha ofensiva é uma escolha acertadíssima, principalmente o miolo dela, porque é onde você vai ter um jogo terrestre fluindo. É um time que tem um quarterback ainda muito inconstante. Caleb Williams ainda é um ponto de incógnita pra mim. 17 de 36 para 154 jardas, um touchdown e uma interceptação são números muito ruins. Ele tem boas jogadas. O touchdown pro Cole Kmet é um belo passe, é uma bela jogada. Mas ele deixa a desejar demais, cara. Ele hoje é uma das peças que ainda segura um pouco. Os running backs é um ponto que segura um pouco esse jogo do time, do ataque, apesar do jogaço de hoje. Caleb Williams é outra peça que tem segurado muito o ataque. Ele ainda é um cara muito inconstante. Segundanista, a gente entende. Falta um pouco de experiência nele. Acho que a tendência é ele evoluir, principalmente com o Ben Johnson como head coach, como esse cara que cuida do ataque, como esse play caller fantástico que ele é. E ele tem se mostrado nos 2 últimos anos com o Lions, esse ano com o Bears também. E eu quero ver mais do Caleb Williams. Eu preciso ver mais do Caleb Williams. Eu preciso ver o Caleb Williams fazer mais do que o Drake May faz, por exemplo. Essa constância, esse dia a dia. E aí, quando eu digo dia a dia, eu digo jogo a jogo. Isso falta pra mim, cara. Isso falta pra mim. E quando isso falta, isso atrapalha a análise como um todo do time. Mas ainda assim, cara, ele esteve presente nessa vitória, ele fez parte da vitória. O time ganha por 2 posses, são 9 pontos, são 2 posses. Ele foi parte ativa dessa vitória, muito na hora que precisou acertar o passe, ele acertou.
São 6 jogadores com um passe com uma recepção mais longa de pelo menos 10 jardas. São números muito bons. São pelo menos 6 jogadas que seriam first down. Ele teve 10 first downs passados. Terceira descida, o time foi 10 de 17, 59%, uma marca muito alta. O Eagles 4 de 12, 33%, uma marca muito baixa. Na red zone, esse time foi 2 de 3, o Eagles foi 1 de 2. Em quarta descida foi 1 de 3, é algo que o Bears ainda pode melhorar. Um erro em jogo terrestre, 2 erros no jogo terrestre, inclusive um muito bem revisado pela arbitragem. O posicionamento da bola tinha sido fantástico, certo mesmo, mas eles conseguiram ajustar para deixar tudo certinho, para deixar a posição certa, e não tinha sido realmente o first down. E do outro lado, cara, esse Eagles aí cada vez mais tem caído no meu power ranking como um todo. É um time que me incomoda muito faz tempo. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos por uma posse, 2 derrotas. Então esse time tá 7-2 em jogos por uma posse. Isso a longo prazo não funciona na NFL. Do outro lado, Chicago Bears 9-1 nos últimos 10 jogos. E 9-1 com muitos jogos de uma posse também. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos de uma posse nesses 9-1 contra times medianos, muitas vezes. Sim, mas é um time que mostra uma evolução. Enquanto o Eagles mostra uma perda, uma desinvolução, o Bears mostra uma evolução. Isso pra mim é algo fantástico, cara. O torcedor do Bears tem que estar feliz, tem que estar comemorando. O Super Bears voltou? Curioso. Semana que vem, Chicago Bears em Green Bay enfrentando o Packers. Esse tem tudo para ser um dos jogos da semana. Enquanto o Eagles ele vai a Los Angeles enfrentar o Chargers. Aquele famoso jogo que não tem muito... não tem fator casa, né? Vamos ser sinceros. O Eagles vai ter maioria no estádio, provavelmente. E o Eagles precisa vencer. Então... Promete, tá? Promete. Cara, me diz aí, quem foi... que faltou de comentar nesse jogo? Quem foi o melhor jogador do jogo? E, principalmente, esse Bears vai ganhar a divisão? Esse Bears vai ser seed 1? Tem chance, tá? Tem chance. Estou curioso pra ver se o Rams tropeça. Quem o Rams pega? Eu estou curioso. Fiquei curioso agora. Quem que o Los Angeles Rams vai enfrentar nessa semana? O LA Rams pega o Carolina Panthers, tá? Isso aí é um joguinho que pode mudar muita coisa. O Panthers ganhando esse jogo pode liderar a divisão. O Rams perdendo esse jogo pode... será que eles saem de caem para segundo lugar da divisão? Não caem para segundo lugar da divisão. Mas caem para segundo seed, tá? Interessante. Chicago Bears vai ser seed 1? Comenta aqui. Não esquece de deixar o like, cara. Se inscreve no canal aí. Vira membro. A gente tem um programa de bet que a gente tenta não perder dinheiro. A aposta entre nós três é pra ver quem perde menos dinheiro. O PP tá ganhando. Perdeu menos dinheiro por enquanto, pelo que parece, tá? Não sei. Semana aí é esquisita. Não sei como é que vai ser. E a gente tenta sempre trazer um conteúdinho novo, mas... Dá moralzinha, viu? Valeu!